Bem-vindos, exploradores das profundezas do conhecimento. Hoje, mergulharemos nas verdades ocultas da Torá, desvendando mistérios milenares que ecoam através das páginas sagradas. Preparem-se para uma jornada única, onde o passado e o presente se entrelaçam, guiados pela luz das palavras divinas. Parashá Shemot. As principais leituras cabalísticas sobre a Parashá Shemot são: conexão entre o mundo material e espiritual. A Parashá Shemot é interpretada na tradição cabalística como um momento crucial na história do povo judeu, marcado pela transição do sofrimento para a redenção. A narrativa da libertação do povo judeu do Egito é vista como uma representação simbólica da jornada espiritual do indivíduo, buscando a libertação das amarras que o impedem de alcançar a plenitude espiritual. Libertação espiritual. A Parashá Shemot é vista como uma representação simbólica da busca pela libertação espiritual e a crença na providência divina. A crença na providência divina, ou seja, na orientação e cuidado de Deus sobre a criação, está intrinsecamente ligada à narrativa da libertação do Egito, sendo interpretada como um exemplo da intervenção divina na história humana. Interpretação mística. A Cabala, como um conjunto de ensinamentos esotéricos, busca explicar a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. A Parashá Shemot é interpretada dentro desse contexto, com a Cabala judaica desenvolvendo sua própria forma de interpretação mística do texto bíblico. Transmissão do conhecimento cabalístico. A tradição cabalística acredita que o conhecimento cabalístico inicial foi transmitido oralmente pelos patriarcas, profetas e sábios, a caminho em hebraico, eventualmente para ser entrelaçado aos escritos religiosos e cultural judaico. Em resumo, as principais leituras cabalísticas sobre a Parashá Shemot envolvem a conexão entre o mundo material e espiritual, a libertação espiritual, a interpretação mística e a transmissão do conhecimento cabalístico. A Parashá Shemot é vista como uma história crucial na narrativa espiritual do povo judeu e é interpretada dentro do contexto da Cabala, buscando explicar a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Comentários rabínicos da Parashá Shemot. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Êxodo 1:2. Embora Deus já os tivesse contado durante sua vida, ele os contou novamente no momento de sua morte, para expressar seu amor por eles. Pois eles são como as estrelas, que ele tira e traz por número e nome. Como está escrito, Isaías 42:26. Ele tira seus exércitos por número, ele chama cada um deles pelo nome. Rashi. Mas morreu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. José, que viveu 110 anos, foi o que viveu menos tempo entre os irmãos. Levi, que viveu 137 anos, foi o que viveu mais tempo. Consequentemente, a escravização de Israel, que começou após a morte de Levi, não durou mais do que 116 anos, o período desde a passagem de Levi até o Êxodo, e não foi inferior a 86, a idade de Miriam na época do Êxodo. Miriam, que significa amargura, assim chamada por causa da amargura do exílio. Ceder Olon. Detestam posições de autoridade, ética dos pais 1:10, pois enterram aqueles que as ocupam. Não era José um dos seus irmãos mais novos? No entanto, ele foi o primeiro deles a morrer. Avot de Rabi Natã. Os filhos de Israel foram frutíferos, proliferaram, multiplicaram-se e cresceram muito, muito fortes. Eles dariam à luz 6 de cada vez, frutífero igual 1, proliferado igual 2, multiplicado igual 3, crescido forte igual 4, muito igual 5, muito igual 6. Midrash Tanshuma, Rashi. Surgiu um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Alguns dizem que na verdade foi um novo rei, outros dizem que foi o mesmo rei com novos decretos. Quem não conheceu José, que agiu como se não conhecesse José, já que, em ambos os casos, ele certamente sabia sobre José e sua salvação do Egito. Talmud, Rashi. Vamos lidar com ele sabiamente. O próprio faraó pegou uma cesta e uma pá, todos os que viram faraó com cesto e pá, e trabalhando em tijolos, fizeram o mesmo. Os judeus também vieram e trabalharam diligentemente com ele o dia todo, pois eram fortes e musculosos. Ao anoitecer, o faraó colocou capatazes sobre eles e disse: conte quantos tijolos eles fizeram. Ele então disse aos hebreus: este número me entregareis todos os dias,
nomeando os capatazes egípcios sobre os oficiais hebreus e os oficiais hebreus sobre o povo. Midrash Tanchuma. Quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Disse Rabi Akiva, pelo mérito das mulheres justas daquela geração os israelitas foram libertados do Egito. No início, o faraó insistiu apenas que eles fizessem o número prescrito de tijolos por dia. Então ele ordenou que não lhes fosse permitido dormir em suas casas, para que não pudessem ter filhos. Então os capatazes lhes disseram, se vocês forem dormir em casa, vocês perderão algumas horas de trabalho todas as manhãs, quando mandarmos chamá-los, e vocês nunca completarão o número designado. Então eles os fizeram dormir no chão, no campo. O que as filhas de Israel fizeram? Eles desciam para tirar água do rio, e Deus lhes enviava pequenos peixes em seus jarros, que eles enchiam meio cheios de água e meio cheios de peixes. Em seguida, colocaram 2 panelas no fogo, uma para a água quente e outra para os peixes. Vendiam o peixe e compravam vinho, que levavam para os maridos no campo, e lavavam-nos, ungiam-nos e alimentavam-nos, e davam-lhes de beber. Tiravam então os seus espelhos e olhavam-nos com os seus maridos, provocando-os, olha, sou mais bonita que tu, despertando assim o seu desejo e coabitando com eles nas orlas dos campos, como está escrito, quando você fica entre as fronteiras, Salmos 68:14. Foram esses espelhos que Deus mais tarde ordenou a Moshe que usasse na confecção do lavatório no santuário, ver Êxodo 38:8. Depois que as mulheres conceberam, elas voltaram para suas casas. Quando chegou a hora do parto, elas foram e nasceram no campo debaixo das macieiras, como está escrito, debaixo da macieira eu te tirei. Cântico dos Cânticos 8:5. Deus enviou um anjo dos altos céus que lavou e endireitou os membros dos bebês e da mesma forma que uma parteira endireita os membros de uma criança, como é dito. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, seu umbigo não foi cortado, nem você foi lavado em água para se purificar, Ezequiel 16:4. Ele também providenciou para eles 2 pedras redondas, uma para azeite e outra para mel, como está escrito, ele o fez sugar o mel da rocha e o azeite de uma pedra, Deuteronômio 32:13. Quando os egípcios os notaram, foram matá-los, mas um milagre aconteceu e as crianças foram engolidas pela terra. Os egípcios trouxeram bois e araram sobre eles, como está escrito, os arados araram nas minhas costas, Salmos 129 verso 3. Depois de partirem, romperam a terra e surgiram como a erva do campo, como está escrito, eu fiz com que vocês se multiplicassem como as plantas do campo, Ezequiel 16:7. Quando as crianças cresceram, vieram em bandos para suas casas. Quando Deus se revelou no Mar Vermelho, essas crianças o reconheceram primeiro, como é dito, este é meu Deus e eu o louvarei, Êxodo 15:2, Midrash Tanchuma, Talmud, Sotá 11b. Quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Qual é o significado do versículo, Jeremias 11 verso 16, em que o povo judeu é chamado de uma oliveira frondosa, bela e com belos frutos? A azeitona é marcada para a colheita ainda na árvore, depois é retirada da árvore e batida, e depois de batida é levada à cuba e colocada num moinho, onde é moído e depois amarrado com cordas, e então pedras são trazidas, e então finalmente produz seu óleo. O mesmo acontece com Israel. Os pagãos vêm e espancam-nos de um lugar para outro, aprisionam-nos e amarram-nos em correntes, e cercam-nos de oficiais. E então finalmente Israel se arrepende e Deus lhes responde. Midrash Rabbah. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo, todo filho que nascer lançareis no rio, 1 verso 22. Ele impôs o mesmo decreto ao seu próprio povo. Disse o Rabino Yosei ben Rabino Shanina, ele fez 3 decretos. Primeiro ele instruiu as parteiras, se for um filho, então vocês o matarão. Então ele ordenou, todo filho hebraico que nascer você lançará no rio, e finalmente, Faraó ordenou a todo o seu povo, impondo o mesmo decreto ao seu próprio povo. Talmud, Sotá 12ª, todo filho que nascer você lançará no rio, e toda filha você dará vida, 1 verso 22. O faraó não permitiu apenas que as meninas judias vivessem, ele ordenou fazê-los viver, Techaion, em hebraico. O decreto de aniquilação do faraó contra o povo judeu consistia em 2 partes, lançar no Nilo todos os recém-nascidos judeus do sexo masculino e dar vida a todas as mulheres. Os meninos seriam assassinados fisicamente.
As meninas seriam assassinadas espiritualmente, fazendo-as viver a vida egípcia, doutrinando-as no estilo de vida perverso do Egito. Os meninos seriam afogados no Nilo. As meninas também seriam afogadas no Nilo, conceitualmente, se não realmente. O Nilo, que irrigava os campos do Egito árido pelas chuvas, era o esteio da sua economia e o seu deus mais venerado. As meninas seriam criadas neste culto ao rio, com as almas submersas num modo de vida que diviniza o veículo terreno de sustento material. Nos nossos dias, a prática de afogar crianças no Nilo, instituída pelo faraó, ainda está presente. Ainda há pais cuja maior consideração na escolha de uma escola para os seus filhos é a forma como ela irá promover as perspectivas econômicas dos seus filhos quando chegar o momento de ele ou ela para ingressar no mercado de trabalho. O povo de Israel sobreviveu à galuta egípcia porque havia mães judias que se recusaram a cumprir o decreto do faraó de submergir os seus filhos no seu rio. Se quisermos sobreviver a Ecte Galut, também devemos resistir aos ditames dos atuais faraós. Devemos definir o desenvolvimento espiritual e moral dos nossos filhos, em vez do seu futuro, poder aquisitivo e carreiras, como o objetivo da sua educação. O Rebbe de Lubavitch. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi, 2 verso 1. Onde ele foi? Ele seguiu o conselho de sua filha. O pai de Moisés, Amram, foi o maior homem de sua geração. Quando ele viu que o ímpio faraó havia decretado, todo filho que nascer você lançará no rio, ele disse, estamos trabalhando em vão. Ele foi e se divorciou de sua esposa. Todos os israelitas seguiram o exemplo e se divorciaram de suas esposas. Disse-lhe sua filha, pai, o teu decreto é mais severo que o do faraó. Faraó decretou apenas contra os homens, você decretou contra homens e mulheres. Faraó decretou apenas a respeito deste mundo, você decretou a respeito deste mundo e do mundo vindouro. No caso do ímpio faraó, há dúvida se o seu decreto será cumprido ou não. No seu caso, certamente será cumprido. Então Amram foi e se casou novamente com sua esposa, e todos eles foram e levaram suas esposas de volta. E ele tomou por esposa, deveria ter dito, e ele tomou de volta, disse o rabino Ieda ben Zevina, ele agiu com ela como se fosse o primeiro casamento. Ele assentou num palanquim, Arão e Miriam dançaram diante dela, e os anjos ministradores proclamaram, uma alegre mãe de filhos. Por que ela é chamada de filha de Levi? Ela tinha 130 anos. Porque nela renasceram os sinais da juventude. Talmud, Sotá 12ª. Ela ouviu, que ele era bom, 2 verso 2. Na época em que Moisés nasceu, toda a casa estava cheia de luz. Pois está escrito aqui, ela viu que ele era bom, e em outro lugar está escrito, Gênesis 1 verso 4, Deus viu a luz que era bom. Talmud, Sotá 12ª. Ela o colocou nos juncos à beira do rio, 2 verso 3. Por que ela colocou Moisés no rio? Para que os astrólogos do faraó pensassem que ele já havia sido lançado no Nilo e não o procurassem. Midrash Rabbah. A filha do faraó viu a caixa entre os juncos e enviou sua empregada, Amata, para buscá-la, 2 verso 5. Outra interpretação deste versículo traduz a palavra hebraica Amata como seu braço em vez de sua empregada. Amata também significa comprimento do braço. Isto é para nos ensinar que seu braço estava estendido por muitos braços, para permitir que ela alcançasse a cesta. Talmud, Rashi. Se o cesto de Moisés estava fora do seu alcance, por que a filha do faraó estendeu o braço? Será que ela poderia ter previsto o milagre de que sua mão seria estendida por muitos braços? Há uma lição profunda aqui para cada um de nós. Muitas vezes, somos confrontados com uma situação que está além da nossa capacidade de correção. Alguém ou alguma coisa clama pela nossa ajuda, mas não há nada que possamos fazer, por todos os critérios naturais. O assunto está simplesmente fora do nosso alcance. Assim, resignamo-nos à inatividade, raciocinando que o pouco que pudermos fazer não mudará as coisas de qualquer maneira. Mas a filha do faraó ouviu o choro de uma criança e estendeu o braço. Havia uma distância intransponível entre ela e a cesta que continha a criança chorosa, fazendo com que sua ação parecesse totalmente inútil. Mas porque fez o máximo que era capaz, conseguiu o impossível. Porque ela estendeu o braço, Deus estendeu o seu alcance,
permitindo-lhe salvar uma vida e criar o maior ser humano que já existiu na face da terra. Rabino Menachem Mendel de Kops. Ela abriu e viu a criança, eis um menino chorando. E ela disse, este é um dos filhos dos Hebreus, 2 verso 6. Ela ouviu chorar, mas não ouviu, portanto, ela sabia que era uma criança hebraica. Pois apenas um judeu pode chorar silenciosamente. Rabino Bunim de Yotvok. Ela chamou seu nome de Moisés, 2 verso 10. A partir daqui você pode inferir quão grande é a recompensa daqueles que praticam atos de bondade, pois embora Moshe tivesse muitos nomes, o nome pelo qual ele é conhecido em toda a Torá é aquele que Bitia, a filha do faraó, o chamou, e mesmo Deus o chamou por nenhum outro nome. Midrash Rabbah. Ele foi até seus irmãos e viu o sofrimento deles, 2 verso 11. Ele viu grandes fardos colocados sobre pessoas pequenas e fardos leves sobre pessoas grandes, o fardo de um homem sobre uma mulher, e o fardo de uma mulher sobre um homem, o fardo que um velho poderia carregar sobre um jovem, e que um jovem poderia carregar sobre um velho. Então ele saiu de sua suíte e reorganizou seus fardos, fingindo o tempo todo estar ajudando o faraó. Deus então disse a ele, você deixou de lado seus assuntos e foi compartilhar a tristeza de Israel. Comportando-se com eles como um irmão, eu também deixarei os de cima e de baixo e falarei apenas com você. Moisés viu que eles não tinham descanso, então foi ao faraó e disse, se alguém tiver um escravo e ele não lhe der descanso um dia da semana, o escravo morre. Disse o faraó, vai e faça com eles o que você diz. Então Moisés ordenou-lhes o dia de sábado para descanso, Midrash Rabbah. Ele olhou para um lado e para outro. E quando viu que não havia homem algum, 2 verso 12. Ele viu que não havia esperança de que qualquer pessoa justa surgiria dele ou de sua descendência até o fim das gerações. Midrash Rabbah. Ele matou o egípcio, capítulo 2 verso 12. Como ele o matou? Rabino Eviatar disse, com o punho. Outros dizem que ele pegou uma pá e quebrou o crânio. Os rabinos dizem que ele pronunciou o nome de Deus contra ele e assim o matou. Assim o hebreu que ele viu lutando no dia seguinte lhe disse, você diz para me matar. Midrash Rabbah. 2 homens hebreus lutando, Êxodo 2:13. Estes eram Data e Aviram, que ainda iriam causar muitos problemas para Moisés, ver Êxodo 16:20 Números 16. Rashi. Ele disse ao Inico, por que você bateu no seu companheiro? Disse Reis Laqui, aquele que levanta a mão contra o seu companheiro, mesmo que não o tenha batido, é chamado de mal. Como está escrito, ele disse ao mal, por que você bateu no seu companheiro? Não diz por que você bateu, mas, por que você bateu, indicando que, embora ele ainda não tivesse batido, ele foi chamado de perverso. Talmud, Sinédrio 58b. Não percam a continuação dos comentários rabínicos desta paraxá. Shemon. Em breve neste canal. A Rota Torá nos conduziu por caminhos espirituais, revelando segredos que transcenderam séculos. Se este mergulho nas escrituras sagradas ressoou em seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para não perder as próximas jornadas em busca da sabedoria ancestral. Agradeço a todos os viajantes que se uniram a nós hoje. Até a próxima, na próxima parada da Rota Torá. Shalom!